Hoje nós vamos começar o PET 5, certo? Na primeira semana, estar lendo para vocês os textos e as questões. Nós vamos ver o conteúdo da primeira semana do PET 5 para os segundos anos. Esperamos e desejamos a todos bons estudos e que tenham muito sucesso na realização das atividades do PET 5. Vamos à leitura do texto. Dogmatismo. Dogmáticos, em grego, significa que se funda em princípios ou relativo a uma doutrina. Dogmatismo é a doutrina que o homem pode atingir a certeza. Filosoficamente, é a atitude que consiste em admitir que a razão humana tem a possibilidade de conhecer a realidade. Do ponto de vista religioso, chamamos dogma a uma verdade fundamental e indiscutível da doutrina. Na religião cristã, por exemplo, há o dogma da Santíssima Trindade, segundo o qual as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, não são três deuses, mas um. Deus é uno e trino. Não importa se a razão não consegue entender, já que é um princípio aceito pela fé e o seu fundamento é a revelação divina. Quando transpomos a ideia de dogma para o campo religioso, ela passa a designar as verdades não questionadas e inquestionáveis. Só que, nesse caso, não se estando mais no domínio da fé religiosa, o dogmatismo torna-se prejudicial, já que o homem, de posse de uma verdade, fixa-se nela e abdica-se de continuar a busca. O mundo muda, os acontecimentos se sucedem e o homem dogmático permanece petrificado nos conhecimentos dados de uma vez por todas. Disse Nietzsche que convicções são prisões. Refratário ao diálogo, o homem dogmático teme o novo e, não raro, se torna intransigente e prepotente. Quando resolve agir, o fanatismo é inevitável e, com ele, a justificação da violência. Também chamamos dogmáticos os seguidores de escolas e tendências quando se recusam a discutir suas verdades, permanecendo refratários a mudanças. Quando o dogmatismo atinge a política, assume um caráter ideológico que nega o pluralismo e abre caminho para a imposição da doutrina oficial do Estado e do Partido Único, com todas as infelizes decorrências, como a censura e a repressão. Em nome do dogma da raça ariana, Hitler cometeu o genocídio dos judeus e ciganos nos campos de concentração. Além dos significados comuns do conceito de dogmatismo, é preciso ressaltar outro, denunciado por Kant na Crítica da Razão Pura. Como se propôs a fazer a avaliação das reais condições dos limites da razão pura para conhecer, Kant chama de dogmáticos todos os filósofos anteriores, inclusive Descartes, por não terem colocado a questão da crítica do conhecer como discussão primeira. Ou seja, aqueles filósofos não acordaram do sono dogmático, no sentido de ainda terem uma confiança não questionada no poder da razão em conhecer. Os filósofos gregos tinham uma concepção realista do conhecimento, pois para eles não era problemática a existência do mundo. O mundo é considerado inteligível, isto é, tudo no mundo é compreensível pelo pensamento. O conhecimento se faz pela formação de conceitos, que são verdadeiros enquanto adequados à realidade existente. Na Idade Moderna, a partir de Descartes, o realismo metafísico dos gregos é colocado em questão, porque a questão metafísica é antecipada pela questão epistemológica, como descobrir a verdade. Ao desenvolver o método para evitar o erro e chegar à verdade indubitável, Descartes encontra o cogito. A pergunta, quem existe? Responde, eu e meus pensamentos. E é desse ponto de partida que pensa poder recuperar a existência de Deus e do mundo. Com isso, o idealismo se configura como o caminho para a procura da verdade que acaba por restringir o conhecimento ao âmbito do sujeito que conhece. A origem das ideias, como vimos, a teoria do conhecimento, assume na Idade Moderna uma importância fundamental e primeira. Uma das questões que surge é quanto à fonte das ideias. Qual é a origem do pensamento? Duas correntes principais se desenvolvem então, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo tem seu maior expoente em Descartes,
segundo o qual a razão tem predomínio absoluto como fundamento de todo conhecimento possível. Mas o inglês Locke, embora de formação cartesiana, critica as ideias inatas e elabora o empirismo, teoria do conhecimento segundo a qual as ideias derivam direta ou indiretamente da experiência sensível. No século XVIII, Kant tentará superar com o criticismo essas duas posições antagônicas. Vamos agora analisar juntos as questões das atividades da primeira semana do PET 5 para os alunos do segundo ano. Vamos à primeira questão. Dogmáticos em grego significa o que se funda em princípios ou aquilo que é relativo a uma doutrina. Dogmatismo é a doutrina segundo a qual é possível atingir a certeza. Sobre as diferentes formas de manifestação do dogmatismo, assinale o que for correto. Letra A. A metafísica tradicional, por acreditar que poderia progredir sem uma crítica da razão, foi considerada por Kant dogmática. Letra B. Uma ciência se opõe ao dogmatismo quando ela se declara neutra e legítima suas descobertas, acreditando na infalibilidade do seu método. A letra C. As proposições do cálculo e da geometria são, para Kant, dogmáticas, pois são princípios reflexivos que unem a sensibilidade e o entendimento no juízo de gosto. Letra D. A escola jônica, ao procurar a arte na physis, produz uma nova forma de pensamento dogmático, pois todos os seus pensadores concordam que o universo tem a mesma origem. A resposta correta da primeira questão é a letra A. A metafísica tradicional, por acreditar que poderia progredir sem uma crítica da razão, foi considerada por Immanuel Kant dogmática. Vamos à segunda questão, da Unesp, que diz o seguinte: dogmatismo vem da palavra grega dogma, que significa uma opinião estabelecida por decreto e ensinada por uma doutrina, sem contestação. O dogmatismo é uma atitude autoritária e submissa. Autoritária porque não admite dúvida, contestação e crítica. Submissa porque se curva a opiniões estabelecidas. A ciência distingue-se do senso comum porque este é uma opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições cristalizadas, enquanto a ciência baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas e na exigência de que as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade. A segunda questão, ela possui duas perguntas. Vamos à primeira. Cite duas implicações políticas do dogmatismo e dê exemplos relacionados à atualidade. Uma resposta dessa questão diz respeito ao dogmatismo como uma forma doutrinária e irrefletida de conhecer e interpretar o mundo. E ele traz o risco de se estabelecer um sistema político autoritário, conservador e reprodutor de consciências não questionadoras. Assim, teríamos uma sociedade submetida a ideias e a um sistema cultural e social que não permite questionamento. Além disso, ocorre a possibilidade também de se estabelecer um sistema rígido de censura e repressão aos que ousam questionar os dogmas, em busca de uma interpretação investigativa coerente e racional com o mundo. Vamos agora à segunda pergunta. B. Do ponto de vista da objetividade, explique por que o conhecimento científico é superior ao senso comum. Podemos dizer que o senso comum ele é limitado, porque resulta de uma interpretação imediata da realidade, que é irrefletida e não questionada, e, portanto, a interpretação preconcebida. Daí a origem da palavra preconceito. O papel da ciência é investigar a realidade como processo de causas e efeitos, utilizando o método experimental, fazendo o conhecimento dialogar com a razão. Essa foi a última questão da primeira semana do PET 5 e esperamos ter ajudado vocês com esta aula. Desejamos a todos muito sucesso e até a próxima aula. Obrigada a todos.